Provavelmente daqui a 1h30, um pouco mais, um pouco menos, se não houver adiamento, porque essas reuniões oficiais muitas vezes são adiadas, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, vai conversar com o presidente do Supremo, Luiz Fux, a respeito da votação marcada pelo Fux para amanhã e quarta-feira, a respeito de uma ação movida pelo PSOL e que contesta as chamadas emendas do relator. Isso se dá no momento em que essas emendas do relator elas são uma espécie de armas de convencimento e que foram inclusive importantes para parte daqueles 312 votos favoráveis à PEC dos precatórios na votação em primeiro turno, na semana passada. A votação em segundo turno pode também depender do sinal de que emendas serão liberadas por esse mecanismo, emendas do relator. Existem as emendas convencionais, as individuais, as de bancada. Ao longo do tempo, elas foram se tornando impositivas, primeiro as individuais, depois as de bancada. Foram empurradas como impositivas, o que tirou o poder do executivo e aumentou o poder do legislativo. Mas aí, em 2019, portanto, tínhamos Rodrigo Maia presidindo a Câmara e Davi Alcolumbre presidindo o Senado, houve a aprovação dessa geringonça que é a emenda do relator. E o estranho é que o governo, inicialmente, a reação foi contrária. O governo vetou, vale ressaltar, o Bolsonaro vetou esse mecanismo. E o veto foi derrubado no Congresso Nacional. Só que agora o próprio governo é um defensor desse mecanismo. Lá atrás foi contra, agora enxerga esse mecanismo como imprescindível para conseguir votos e apoio no Congresso Nacional. Rosa Weber é a relatora e ela ordenou a suspensão dos pagamentos da grana referente a emendas do relator e decidiu que assim ficaria até a decisão do plenário, ou seja, dos outros 9 ministros, né? Já que agora eles estão apenas com 10, porque o Alcolumbre colocou o pé em cima da decisão da data da sabatina do André Mendonça. Então, a Rosa Weber foi uma decisão liminar, mas tudo indica será a posição dela no julgamento definitivo. Provavelmente será acompanhada por Fachin e Barroso. Dizem aqueles que têm informações privilegiadas do Supremo, e isso acontece, é natural que aconteça, pessoas que têm canais de informação no Supremo e muitas vezes erram, porque a fonte estava mal informada e entrega uma água estragada, entrega uma informação errada. No caso, talvez seja verdadeira a suposição, a especulação de que Nunes Marques e Toffoli votarão contra a posição da Rosa Weber. E aí entram as dúvidas. Gilmar, Lewandowski,
Carmen, o próprio Fux. Como é que esse pessoal vai votar? Alexandre de Moraes. E aí, o Fux, percebendo o tamanho do estrago que isso pode provocar, porque aí começaram a chegar recados da Câmara e do Senado. Olha que interessante. O Rodrigo Pacheco, que não parece lá muito empolgado pela PEC dos precatórios, não esconde a empolgação com as emendas. Todos eles. O senhor Rodrigo Maia, que entrou com uma ação paralela, nada a ver com essa, contra a maneira como tramitou a PEC dos precatórios. Ele diz que o presidente da Câmara, seu sucessor, Arthur Lira, atropelou o regimento, artigo 202 do regimento. É o que trata da tramitação de propostas de emenda à Constituição. Artigo 202. Segundo o Maia, e eu até li o artigo, fui lá ver, o Maia acredita que houve ali uma decisão do Arthur Lira de usar um sofisma e atropelar o regimento. Onde, na época em que a PEC foi apresentada, houve tempo suficiente para a apresentação de destaques, emendas, etc. Uma coisa é o destaque apresentado no momento da votação. Outra coisa é a modificação do conteúdo, da substância da proposta. Ainda mais uma PEC. Por isso a PEC, ela tem um capítulo à parte no regimento interno da Câmara. Porque ela está mudando o texto constitucional. Ela não pode ter uma tramitação qualquer, banal, onde todas as coisas estão facilitadas. Todos os obstáculos são removidos para que ela passe. Não pode. É uma mudança no texto constitucional. Então, além da exigência dos 3/5, há a exigência de uma tramitação muito rigorosa. Só que antes da votação começar, houve aquela mudança proposta pelo Arthur Lira, um acordo, inclusive para atrair a bancada do PDT. E conseguiu. Que foi, olha, o dinheiro de precatório que deve ser pago ao Fundef, que hoje é Fundeb, na época da dívida contraída era Fundef, ele será pago em 3 exercícios. 40%, 30% e 30%. Então, em 3 anos, a dívida estará liquidada. E, portanto, não haverá o risco de aquele dinheiro que vai para abono dos professores ficar para as calendas. Ele chegará em, no máximo, 3 anos, durante 3 anos. Durante 3 anos, os professores já receberão. Não todos, mas num escalonamento, em 3 anos, todo mundo recebe. O Maia falou, olha, isso aí não pode, porque ele não pode, na hora imediata da apresentação de uma PEC, fazer uma mudança substancial no texto. E, portanto, a votação deve ser anulada. Mas mesmo o senhor Rodrigo Maia, a exemplo do senhor Rodrigo Pacheco, ele não contesta as emendas do relator. Esse é o consenso no Congresso Nacional. Todos unidos pelas emendas do relator. E claro, quem paga a conta, o pagador de impostos, que está aí trabalhando, está aí agora no batente, como estamos aqui, está aí agora no trabalho ouvindo a gente, ou está estudando ouvindo a gente, e que sustenta
essas emendas todas, ele se pergunta, mas espera lá, já havia mecanismos para liberação de dinheiro para emendas parlamentares, individuais e de bancada. Ou seja, atendendo interesses ali do lugar onde o deputado vai buscar seus votos, o lugar que em tese ele representa, infelizmente é preciso dizer em tese, porque muitas vezes os representantes não representam coisa alguma, representam só a si mesmos e não aqueles que institucionalmente são seus representados. E há também as emendas de bancada. Então você consegue atender, inclusive, interesses de estados inteiros. Nas bancadas estaduais ou nos blocos partidários. É um negócio interessante, já tem isso aí. Por que essa loucura no parlamento pela manutenção das tais emendas do relator? Essas emendas não obedecem a um princípio que é irremovível do texto, mas que na prática é removido por esses mecanismos. Princípios quais são? Transparência, publicidade. Publicidade, ou seja, tornar público, levar ao conhecimento do pagador de impostos, da sociedade, enfim, porque todos pagam impostos, direto ou indiretamente, o que é feito com o dinheiro dele. Como é usado cada centavo que o Estado tira da sociedade, em forma de impostos, tributos, taxas, contribuições, multas. O que é feito com cada centavo? A Constituição exige publicidade e transparência. Publicidade é óbvio. Dizer, olha, estamos liberando tantos milhões para o deputado A, que vai usar esse dinheiro para a reforma de uma estrada vicinal no município tal, no estado tal. E a transparência vai além. É a possibilidade, por exemplo, do Tribunal de Contas fiscalizar se o dinheiro chegou, como ele é usado, o andamento da obra. É obra pública. Todo mundo tem de saber como é usado cada centavo do dinheiro público, do dinheiro que sai do pagador de impostos. Onde é usado, por quem e mais, que critérios foram usados para a contratação da empreiteira que vai reformar a estrada, que vai construir o hospital, ou a escola, ou o posto de saúde, ou o centro esportivo. É preciso saber cada pormenor, desde a liberação da grana, os intermediários e a entrega lá no fim da obra para a população. E é preciso ser rigoroso. Infelizmente isso não acontece. Mas o correto é que seja fiscalizada cada etapa da obra, inclusive qual material é usado. Lembra lá no Rio de Janeiro? Foi uma ciclovia, né? Que fizeram lá de qualquer jeito. Aqui em Minas Gerais tem uma estrada que foi feita, mas já tem aí uns 30 anos, 35, 34 anos, sei lá. Essa estrada não tem acostamento. Quer dizer, isso deveria ter produzido um processo contra o administrador, contra o responsável pela construção da estrada. Como é que você constrói uma estrada, você está usando dinheiro público, e faz uma estrada sem acostamento? E é claro, sem manutenção.
Hoje é preciso refazer a estrada e não tem dinheiro para isso. Não tem dinheiro. Então, você vai tendo ali um mar de crateras, né? E ali passando o caminhão, fazendo escoamento da produção e, portanto, tornando a distribuição de comida, por exemplo, a distribuição fica mais cara. Não só pelo preço do óleo diesel, cada vez mais alto, mas pelas condições da estrada. A viagem fica mais demorada, há mais desgaste do veículo, perda de pneu, muitas vezes até, dependendo do lugar, se é um ermo, você tem perda da mercadoria, porque às vezes o cara fica isolado ali 3, 4 dias, se não mais. Pontes que desabam porque foram mal construídas. Escolas com estrutura física precaríssima. É um negócio lamentável. Mas você já tem esse mecanismo. As emendas convencionais. As emendas do relator jogam para escanteio o Tribunal de Contas da União e tornam um mistério todo o caminho percorrido pela grana. O dinheiro que cada brasileiro paga de uma maneira ou de outra, quando ele compra comida, quando ele compra remédio, quando ele compra um copo d'água, uma caixa de fósforo, ele paga imposto. Todo mundo paga. Não é só quem paga o imposto de renda. E aí, claro, isso se distribui por estados, municípios e, claro, pela União. Então, essas emendas do relator, a coisa começa a ficar misteriosa pela dificuldade de se saber para onde vai o dinheiro. Como se fosse dinheiro privado. O dinheiro do cara, ele faz o que ele quiser. Ele pode botar fogo, jogar no rio, gastar com o que ele bem entender. O dinheiro é dele. Esse dinheiro não é do deputado. Esse dinheiro não é do ministro da Economia. Não é do presidente da Câmara, do presidente da República. Não é do prefeito. É dinheiro de todos. E a Constituição permite que esse dinheiro seja distribuído conforme as necessidades dos municípios, dos estados, dos entes. Mas é óbvio, isso é uma coisa tão óbvia, não é preciso chover no molhado, é preciso que a sociedade seja informada sobre como cada centavo é usado. E, no entanto, essas emendas já tornam um mistério quem pegou o dinheiro, para onde vai o dinheiro, e abre uma possibilidade esquisitíssima, que é um leilão. Ou seja, não, o dinheiro não vai para cá, não vai para lá. Mas espera aí, por que ele não vai para cá e vai para lá? Que vantagem tem o deputado em fazer com que o dinheiro, em vez de chegar na região A, onde ele foi eleito, vá para a região B, muitas vezes de outro estado, onde ele não vai ter, óbvio, nenhum voto, porque lá ele não é candidato, ele é candidato do outro estado. O que aconteceu no caminho? Que vantagem ele teve? E que poder de barganha é esse que é dado ao deputado para que ele possa dizer arbitrariamente como o dinheiro vai ser usado, onde vai ser usado, por quem vai ser usado, se vai ser o prefeito do município A ou do município B, e às vezes o município B em outro estado, nem é o dele. Outra coisa, e aí é um problema também das emendas convencionais, é que às vezes o deputado chega no município com o empreiteiro a tiracolo. Ó, você vai construir, tá aqui, ó, trouxe a grana para aquele hospital. Que bom, muito obrigado, deputado. Ah, eu trouxe também quem vai construir. Opa! Que história é essa? Como assim? É dinheiro de todos. Não pode haver esta arbitrariedade, essa possibilidade de decisão arbitrária a bel prazer, seja do deputado, do prefeito, ou
do relator. Poxa, mas que poder é esse do relator? Pouquíssimo. Pouquíssimo, na verdade, é o presidente da Câmara que vai distribuir as cartas, é claro. Mas todo mundo gosta da brincadeira no parlamento. Então o Rodrigo Maia, ele está contestando a tramitação de uma PEC, mas não contesta aquilo que foi combustível para a aprovação da PEC. Porque ele gosta desse combustível. Todos eles gostam. Isso dá um poder para os parlamentares. E olha, se ele usar com toda a lisura, com todos os critérios da decência, da moralidade, da transparência, da publicidade, ainda assim significará para ele muito mais poder do que ele tinha antes. Porque é mais dinheiro na mão. E poder dizer para onde vai dinheiro é, obviamente, uma posição de poder. E o dinheiro não é dele, o que é muito mais confortável, né? Ele não precisa ficar agoniado com qualquer perda pelo caminho. O dinheiro não é dele. Agora, então são questões distintas. A PEC dos precatórios, que está sendo contestada por alguns partidos e particularmente pelo Rodrigo Maia. E é preciso saber qual será a consequência da votação do Supremo no ânimo da Câmara em relação a esta e outras propostas do governo. Porque esse é um grande combustível. Esse é um fator de convencimento quase infalível. Para todo mundo, não. Não tivemos 312 votos provocados pelas emendas do relator. Mas uma parte que foi decisiva. Só 4 votos a mais do que o mínimo necessário. Semana passada o Ronald até dizia, liberação na véspera, né? Até fizemos uma analogia aqui com o pagamento de salário atrasado em time de futebol, né? Em véspera de jogo importante. Vira combustível. Motiva. O sujeito fala, opa! Mas, no Congresso, isso é usado corriqueiramente. Já era usado antes, com as outras emendas. Essa relação promíscua que produziu mensalão. E às vezes você sai na rua e pergunta, o que foi o mensalão? Ah, foi corrupção. Foi muito mais do que corrupção. Porque quando o voto do deputado ou do senador é comprado, o que está sendo vendido é o Instituto da Representação. Aquele que foi eleito para representar um grupo de eleitores vende seu voto à revelia desses eleitores, dos representados. Isso é um golpe contra o Estado de Direito, contra o princípio da democracia, que é a representação. No caso brasileiro, uma casa representando diretamente o povo, sempre em tese, né? E uma casa representando os estados, os entes federativos, que é o Senado. Quando essa gente que representa vende o voto, porque uma coisa o sujeito votou, eu acho que ele votou errado, mas ele votou errado porque ele acredita que aquilo é o melhor. Mas quando ele vota porque foi comprado, às vezes até contra o que ele próprio acredita que seja melhor para o país, mas ele vota assim mesmo porque vendeu o seu voto, isso é muito grave. E são diversas as maneiras. E ocorrem também nas assembleias
legislativas. Governadores fazem isso, prefeitos fazem isso, com câmaras municipais. Isso é um atentado contra a representação e, portanto, contra um princípio da democracia, um dos seus pilares. Então, é preciso, sim, que o Supremo entenda onde está o fundamento constitucional ou se não há fundamento constitucional para esse tipo de emenda. Mas por que, então, uma reunião do Lira com o Fux? Aliás, essa votação não deveria ser à distância, remota. Isso aí é para ter ali representantes da Câmara e do Senado defendendo esse instituto, representantes dos que contestam esse instituto, todos eles argumentando para que o Supremo tome uma posição. Uma posição da Advocacia Geral, uma posição da PGR, e aí os ministros vão, à luz da Constituição, decidir se esse troço, se esse mecanismo fere ou não a Carta Fundamental. Não é uma questão de convencimento. O que o Lira vai dar aula de direito pro Fux? Provavelmente não. Ele vai apresentar argumentos políticos. Mas a decisão não pode ser política no Supremo, ela tem de ser técnica, ou seja, a Constituição permite ou não permite? Talvez a resposta mais adequada, a resposta correta, seja o Supremo concluir: não temos nada a ver com isso. Isso não fere a Constituição, é um assunto do Parlamento. Perfeito. Mas a decisão tem de ser jurídica, não política. Mas, em boa parte das decisões do Supremo, enxergamos muito mais motivações políticas, às vezes até pessoais, do que jurídicas e constitucionais. Ronald. Este é o Bandeirantes Acontece. Na sequência você tem o editorial de abertura do Acontece à disposição lá no site da Rádio Bandeirantes ou em todos os agregadores de podcast. É o podcast Entendendo a Notícia. Acesse lá e você, não só o de hoje, né? Nesse tema de hoje com o Zaidan, como todos os anteriores lá à disposição para você. 13h54. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes Acontece. Trânsito.